com milho, batatas doces, trigos. Havia aqui zonas, por exemplo, esta zona aqui, outras aqui mais por aqui perto, era trigo. Trigo um ano, no outro ano milho, na mesma terra. Um ano era milho, um ano era trigo, para mudar as sementes. Sim, senhor, foi... Isto tudo, quando se vê por aí abaixo, era tudo terras de cultivar, tudo. Agora, a pastagem, porque não compensa a fazer. A mão de obra é tão cara, não dá para fazer. Aqui é só o aeroporto, não é? Aquilo é o aeroporto, sim senhor. Ali é o aeroporto. Aquilo é a pista, para ali abaixo. E a gente costumava de olhar para o aeroporto? Sim. A gente aqui de casa dos meus pais, a gente via de noite, aquilo devia ser ali tudo aceso, e só que a gente ia, em rapazinhos, a gente ia para o cinema. Só aqui não havia luz. A luz veio talvez há uns 30 e tal, 40 anos que veio para aqui. E a gente vinha o escuro, porque por aqui fora, para estes postos fora, sempre aqui para casa. Às vezes no inverno, lama, e a gente vinha sempre ali fora para casa. Mas a gente vinha encandeados com a luz, quando a gente vinha da casa de cinema que chegava o escuro, que não era um problema para andar, não se via mesmo, não era pouco, era nada. Não. Mas naquele tempo tinha que ser assim, que não havia outra hipótese da gente viver. Que tipo de filme havia lá? Havia toda a qualidade de filmes. Filmes de guerra, filmes antigos, filmes de histórias, policial, cowboys, tudo. E depois eram filmes, a gente sabia o nome deles, eles faziam, por exemplo, havia aqui um filme que era Covardes, que era da vida de Nosso Senhor. Havia outros, sei lá, vários filmes, né, que a gente ia ver. E naquele tempo a casa ficava cheia de gente. Porquê? Porque não havia televisões. O povo de Santa Maria todo para ali. Agora não, agora se fizerem uma casa de cinema não vai ninguém, porque eles têm cinema em casa, né? E é assim. E nas casas havia água corrente? Ou... Nada, a gente ia buscar a água a umas fontes, aqui havia ali uma fonte. Quando eu era miúdo, era um nascente que tinha, eles fizeram assim uma covinha no chão, e a água vinha do nascente para ali, para aquela covinha, a gente ali enchia com uns pucos que a gente usava naquele tempo, e punha-se dentro de uns talhões feitos de barro, e aquilo é que a gente trazia para a casa para consumo da casa, né? Para a gente se lavar, fazer comida, essa coisa toda. A água encanalizada talvez seja aí mais ou menos há 40 anos aqui nestas zonas. No aeroporto já havia isso, na vila já havia, mas nas aldeias não havia nada disso, nem luz, nem água. E as estradas como eram? As estradas eram completamente diferentes. As estradas eram mais estreitas, que eles agora alargaram-nos, e era tudo de areão, as estradas. Agora já tem asfalto. Já puseram tudo asfalto. Antigamente eram mais estreitas, por exemplo, a estrada dos Anjos, hoje é uma estrada larga, mas naquele tempo era estreitinha, não passavam dois carros um pelo outro. Porque a estrada não tinha espaço para eles passarem. Então isso quer dizer os americanos traziam o progresso, mas só no aeroporto, não... Sim, só no aeroporto. Nas estradas eles também havia ali umas emissoras ali que eles fizeram, havia outras no Cabestante, mas eles passavam na estrada que era a mesma primitiva estrada daqui, né? Estas estradas para as aldeias eles nunca fizeram nada, só fizeram foi dentro do aeroporto, e aquela estrada que vai do aeroporto lá para o cais onde tem os barcos, para a marina, né? A que a gente trata a estrada da Brimânia. É da Brimânia porquê? Foi no tempo que eles deitaram a bomba, aquela bomba na Hiroshima, né? Que os americanos deitaram, foi quando aquilo foi feita aquela estrada. Ali. Por isso é que puseram o nome de Brimânia. Aquela que foi feita pelos americanos. E então foi aquelas todas do aeroporto, os americanos é que fizeram aquelas casas, fizeram aquilo tudo, né? Então, no mesmo tempo havia no aeroporto uma piscina com água... Havia piscina, sim senhor. E a gente vivia sem água... Sem água em casa. Havia uma diferença? É uma diferença enorme, porque a água ia ali de um sítio que a gente trata as covas, trazendo ali a água em tubagem diretamente para o aeroporto, que era só para o consumo no aeroporto. E a gente aqui fora não havia nada, a gente ia buscar. Não, isto era... a vida daquele tempo e a vida de agora tem uma diferença tão grande que ninguém imagina. Nem eu, se me dissessem naquele tempo o que se ia dar daqui a 50 ou 60 anos, eu não acreditava em ninguém. Da maneira que a gente vivia
e da maneira que a gente vive agora. Tão diferente, tão diferente. Corres, eu lembro-me só haver 2 corres em Santa Maria. E mesmo esses 2 corres bateram um no outro. Veja lá, que os choferes eram tão bons, que era de uns senhores muito ricos. Era o Sr. Januário e o Sr. João. Ou depois, quando veio para aqui os americanos, já então começou a ver, quer dizer, os corres da tropa americana andavam aqui por todo o lado, os montes, né? E depois já então alguém já começou a comprar algum corres de praça, e foram andando, e depois isto agora evoluiu muito, foi há 30 e tal anos para cá, que já quando eu vim do Canadá, havia corres, não era tantos como agora, porque agora temos de uma maneira que toda a gente tem corre. Quer dizer, 95% aqui em Santa Maria tem com um corre, 2, 3 corres à porta. Né? A vida mudou completamente. E o senhor lembra-se da primeira vez que vi um avião aqui? Eu lembro-me e fugi com medo. Eu era bem pequenino, não sei a idade que tinha. Não foi um avião, estava um zeppelino, uma coisa que voava que não tinha asas, subredondo, né? Até diziam que aquilo era alemão. Eu estava ali à frente de casa e aquilo passou aqui pela frente, por aí adiante. E eu, quando vi aquilo, botei-me de carreira para casa a chorar, com medo, devia ter aí, sei lá, 2, 3, 4 anos, né? Foi o primeiro que eu vi. Pois então, no tempo da guerra, os aviões vinham aqui da Europa, de hora a hora aterrava um avião aqui, com tropa ferida, né? Os menos feridos ficavam aqui no hospital, que tinha ali no aeroporto, nos hospitais americanos. E os mais feridos iam para a América. E outra vez transportados para lá. Mas os aviões vinham aqui da Europa, sempre, de hora a hora estava aterrando um avião, com tropas feridos, né? Este aeroporto tinha um movimento que ninguém acredita. E mesmo depois disso, havia muitas companhias que passavam por aqui. Havia o KLM, havia Pan American, o Air France, a Canadian Pacific, a TWA, o Swissair. Todos esses aviões passavam aqui, abasteciam aqui. E depois, quando começou a haver estes aviões de voarem para mais distâncias, né, então é que as companhias acabaram. Por exemplo, a Mobile acabou, ficou só a Shirley aqui, a S acabou, porque já era diferente, né, naquele tempo. Era aviões aí de noite e de dia, sempre constantemente a aterrar, sempre. Né? E havia contactos entre os passageiros que estavam lá em trânsito e a povoação da ilha? Não, o contato que havia era esses aviões que passavam aqui, vinham com passageiros da Europa, de outros países, né? Passavam por aqui só para abastecer. Muitas vezes os passageiros só saíam do avião para abastecer e outras vezes não saíam do avião, né? E há aqui outra fase que é quando começou a haver a imigração para o Canadá e para a América. Aí então já a TWA, Canadian Pacific, Pan American, transportavam pessoal para a América e para o Canadá. E então aí já havia muito movimento na terminal, porque o pessoal começou a emigrar aí por 1960, 61, 62, 63, 64, por aí fora, sempre. E o pessoal que vinha das outras ilhas, não havia aeroportos nas outras ilhas, vinham de barco, eram descarregados ali no cais, na vila, e dali então a gente transportava nos corres de praça para ali. E eles esperavam às vezes 2 ou 3 dias na terminal para seguirem o seu destino. E as crianças e homens e mulheres dormiam ali em cima dos bancos, porque não havia espaço, não havia hotéis, não havia nada para eles dormirem. Para ali dormiam à espera de caminharem para lá. Felizmente que hoje toda a ilha tem o seu aeroporto e a vida é toda mais fácil e é muito melhor, que naquele tempo aquela gente sofria muito. E depois às vezes o mar estava ruim, ali no porto onde chegava o barco ficava lá fora, o navio, e ia um barco pequeno buscar pessoal. E o mar às vezes estava tão ruim. O barco, quando chegava rente do cais, metia uns cobos e o guindaste levantava o barco no ar e o mar já a bater já por cima das pessoas, elas a gritar. Isto mudou tudo. Naquele tempo a vida era dura. Mas felizmente que mudou isso. Quantas pessoas da sua família foi-se embora para a América? Ainda foram muitas. Da minha família, não foram muitas. Foi a minha irmã, um irmão meu que já faleceu, eu e mais nada. Agora da família da minha senhora, aí é que foram muitos, porque eles eram 14 e foram para lá todos para a América, né?
Agora a gente não fui eu, fui o outro meu irmão e a minha irmã. Mas a minha irmã não esteve lá muito tempo, ela também já tinha uma certa idade. Não esteve lá muito tempo, foi para trás mais o marido, depois o marido então foi para aqui, faleceu aqui. Ela deve uns anos também. O outro meu irmão era mais novo do que 9 anos, também teve um problema de saúde, morreu. E tenho agora o outro irmão que é mais velho que há 2 anos, mora naquela casa ali. Mas aquele nunca quis embarcar porque ele trabalhava na Mobile, era abastecedor dos aviões. Trabalhava na Mobile e depois cheguei a dizer se ele queria que ele fizesse carta de chamada, mas disse, não, bem, eu estou aqui bem. Olha. Mas ao chegar dos americanos, como havia tanto trabalho no aeroporto para a construção, a gente deixava a terra para ir trabalhar na... Não, a gente, que havia naquele tempo, havia a população de Santa Maria, eram 14 mil habitantes. E havia população que trabalhava lá e havia outros que trabalhavam na terra. Porque naquele tempo ainda havia alguns ricos aqui. Quando eles queriam pessoal para trabalhar na terra, o pessoal que estava lá nos americanos, eles iam lá e contratavam as pessoas. Chegavam lá entre os americanos, olha, preciso de tantos homens para ir trabalhar para as minhas terras. Quer dizer, eles trabalhavam nos 2 lugares. Trabalhavam nas terras e havia outros que trabalhavam sempre na terra. Mas havia muitos que era assim. Iam lá chamá-los, eles dispensavam 4, 5, 6 homens, aquilo que ele pedia, e vinham trabalhar para as terras e depois iam outra vez trabalhar para lá, para os americanos. Porque deu muito serviço naquele tempo, porque havia aquelas messas onde faziam a comida, a tropa, e isso era tanta coisa. O dinheiro, em Santa Maria naquele tempo, rolava. Eu era miúdo, talvez com meus 7, 8 anos, eu estava nos Anjos, lá na casa de um tio meu, antes da minha casa. Chegou lá um americano que queria falar com um velhote que morava aqui no Paúl, que tinha estado na América, sabia falar inglês. Num jipe. E eu sento-me dentro do jipe e olhei para o fundo do jipe, só tinha dinheiro. Dinheiro em moedas. 5 escudos, 10 escudos, 2,5, 50 centavos. E aquilo estava coberto de dinheiro, aquele jipe. Porque os americanos não ligavam nada o dinheiro português. Nada, porque o dinheiro português para eles não tinha valor. E ele saiu do jipe, aqueles rapazes mais velhos do que eu, entram dentro do jipe e levam o dinheiro todo. Mas os americanos não se importavam. Os americanos chegavam naquele tempo, havia aí, sei lá, uma tabernazinha ou 2 ou 3. Chegavam ali e mandavam vir um calço de brandy, Constantino. Naquele tempo não havia isso aqui. Pegavam, metiam a mão na Lisboa num rolo de dinheiro português, punham em cima do contador, que ele se pagasse. Havia gajos que enriqueceram assim, eles pegavam 1000 escudos por um calço de brandy. Porque os americanos não sabiam o valor do dinheiro, né? Punham aquilo ali, aquele monte. E eles viam aquele monte, pegavam sempre na nota que tinha mais valor. Isto naquele tempo foi assim. E quando os americanos saíram da ilha, que fizeram com o material que havia, os carros? Isso levaram para a terceira. Todo? Tudo. Podia ser que ficasse aqui algum daqueles que não prestavam para usar, já velhos e isso. Agora demais o material foi tudo para a terceira. Aquilo veio em navios, naquelas adragas grandes e levaram tudo para lá, porque eles daqui foram para a terceira construir a pista e levaram muito pessoal daqui que trabalhava já com eles. Pessoal já especializado a trabalhar naquilo, né? Porque alguém nos contou que talvez houve uma parte do material que foi deitado do outro lado das pistas, num lugar que se chama Cagaras? Ou... Cagarra, não. O material. Eles puseram ali muita coisa, mas menos o material, cosa e isso, eles não, nem máquinas, nem nada, não puseram ali nada, né? Mesmo não podiam pôr. Primeiro que eles não podiam pôr aquilo na rocha, nem que queria pomar, né? Eles punham lá o lixo, os americanos realmente a gente tratava a cagarra. Cagarra porque os americanos punham o lixo, era para uma rocha à voz e ficava ali naquela rocha, né? Até de uma volta caiu aqui um armazém de cobertores da tropa, né? E aquilo foi tudo para o lixo, tudo. Mas iam muitos que não estavam queimados. E o pessoal de Santa Maria sabia aquilo e iam lá buscar os cobertores. Mas os americanos que queriam rir, deixavam-nos subir para cima do caminhão para pegar nos cobertores e depois dão para aquilo tudo para gravar a voz. As pessoas e cobertores e tudo. Muita gente trouxe muitos cobertores desses, muitos, novos ainda, né? Foi um armazém que queimou. E o senhor lembra-se de ter visto
gente conhecida no aeroporto, não sei, atores, grandes atores ou... Não, isso não. Autores, não. Até que naquele tempo não se falava muito nisso. No tempo que eu era rapaz, que os americanos vieram para aqui, naquele tempo aquilo, tenho para mim que o mundo só falava na guerra. O mundo estava tão envolvido em guerra que só se falava na guerra. A gente, até rádios, não havia aqui em Santa Maria, havia um homenzinho de São Lourenço que tinha a família na América e mandaram um rádio. E ele andava sempre, um rádio pequenino, andava sempre com os ouvidos. Ele é que dava as notícias. Olha, os alemães agora tomaram isso, os alemães agora tomaram aquilo, agora estão brigando em tal sítio. Porque aqui estava sempre a dar nas notícias. Agora a gente não sabia de nada. Nada. Que a gente agora diz assim, o mundo está em guerra, o mundo está assim. Naquele tempo já era assim, só que a gente não sabia. E agora vê tudo, sabe-se tudo. Naquele tempo não se sabia nada. Nada. Porque não tinha nada, nem televisões, nem rádio, nada, não havia nada aqui, nada. Mas talvez nesta altura a gente ficava mais com mais calmo na vida, a não saber o que acontecia fora. Era muito melhor para nós, porque sabe que a gente agora, quando vê certas guerras, a gente enerva-se, como é que eles podem matar tanta gente, como é que eles fazem isto, e naquele tempo não se sabia de nada. A gente vivia aqui calmamente, isto era uma ilha que era muito sossegada, muito gente calma, e depois era gente que vivia toda unida. Os vizinhos, davam-se que os vizinhos não era dizer assim, andavam em guerra, zangados, isto, não, quer dizer que havia lá um ou outro também que se zangava, mas a gente vivia aqui numa tranquilidade muito grande. E nessa tranquilidade é onde havia alegria. Havia alegria, que havia os bailes, havia isto, havia aquele outro, pelas festas, pela matança dos porcos. Era sempre alegria, convidava-se as famílias, por exemplo, em casa do meu pai. O meu pai tinha umas vinhas em São Lourenço, a gente tinha vinho. E vinham a média de 40 a 50 pessoas. Naquele dia da matança, que aquilo era um dia de festa, o dia que se matava o porco. Era um dia de festa muito grande, né? E meu pai trazia uma pipazinha de 100 litros de vinho, ia-se embora em 2 dias, 100 litros de vinho, porque toda a gente... Vinha o pessoal que assistia à matança, né? E vinha o pessoal que vinha ver porco à noite. Pessoas conhecidas, que era a nossa tradição aqui, vinham uns que vinham ver porco. E depois, meu pai, geralmente, aqui em casa do meu pai, era quase sempre... O almoço era peixe, frito com molho de vilão. O jantar era sopa de peixe. Mas aquilo depois sobrava muito. E esse pessoal que vinha ali aqui de Paúl, ver porco, depois comiam aquilo que estava para ali, eles comiam, né? E depois a gente balhava. Quase todos os anos se balhava. Ia-se buscar uma viola, tocava balhar. Hoje nada disso. A alegria acabou, por completo. Né? Eles hoje, a mocidade, vão para o café. Lá estão sempre no café, vão para as discotecas. E naquele tempo a gente tinha que fazer daquela maneira porque não se tinha nada. Era a alegria que a gente tinha, era junto à família. Hoje não é. Hoje, vocês sabem bem como é, né? A vida mudou completamente. Mas isto, cada geração tem a sua maneira de vida. Meu avô teve uma, meu pai teve outra, eu tive outra, os meus filhos já têm outra e os meus netos já têm outra. Para quem repara bem, a diferença cada geração para geração na educação. Porque no tempo que eu me criava era uma educação tão grande que a gente, uma pessoa de idade, a gente tratava o tiflante, isto, aquilo, aquele outro. E hoje não. Eles hoje são rapazes aí que são capazes de dar uma bolacha num homem de 80, 90 anos. Quer dizer, a educação aqui tem metade foi-se embora. Né? Também há aqui uma coisa, também por culpa dos pais. Porque a gente, quando nasce, não sabe nada do mundo. A gente só aprende o que os nossos pais nos ensinam. Eles ensinam a gente a andar, e a gente anda. Ensinam a falar, a gente fala. E conforme as falas que vão havendo no lar, onde está a família, é o que eles vão aprendendo. Muitas pessoas sabem bem que nas escolas e tudo, que já há pessoas que não tiveram educação em casa. Porque eu também tive 3 filhos, felizmente até hoje, e desde a educação que meu pai me deu. Meu pai, a gente tinha uma educação tão dura, que meu pai deitava-se às vezes ali à tardinha da dia, porque ele ia se levantar muito cedo para ir para o mar pescar. Né? E a gente estava intervendo, os rapazes, meus irmãos, e ele só fazia assim. E aquilo nem mais um cabelo mexia. E eu hoje vejo os filhos mandar os pais para o outro lado, dizer nomes dos pais. E ia dizer, pensa assim, tu não seres filho meu. A educação é tão importante,
A gente vê no continente, a gente vê em qualquer parte. Né? Os alunos viram-se às professoras. Também naquele tempo havia uma coisa exagerada, porque os professores batiam muito nas crianças. Muito, muito, muito. Né? Era uma coisa que a porrada não ensina nada. Nada, nada, nada. O que ensina é as palavras. As palavras é que ensinam. A porrada não dá. Agora tá, eles tomam porrada, 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 porrada. Por exemplo, bolos nas mãos. Eu uma vez estava na escola em São Pedro, vinha para chorar tudo o caminho até aqui. Ela com a régua de doce de baleia, bumba, 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 porque a gente não sabia aquilo que ela queria que a gente soubesse, e aquilo era porrada. Né? Isso é uma coisa que eu sou contra isso, porque as palavras é que ensinam. A porrada não ensina nada. Nada. Depois há crianças que estão nervosas, enervam-se. Foi o caso de um filho meu, né? Vi lá um aluno na escola levar uma sova de pancadaria, começou a sangrar pelo nariz, e ele no outro dia não quis ir já para a escola. Vamos, porque é que não quer ir para porque a professora malhou fulano assim, assim, e ele começou a botar sangue, isto, aquilo, aquilo. Eu disse à minha senhora, vai falar com a sua professora, os humanos não se dá porrada, ela que saiba estar na escola, se não sabe estar na escola, saia e vai a fazer outro serviço e mete a outra lá que sabe. E então ela disse, já sei, como é que vou trabalhar com o Fernando? Pronto, é assim, né? Não... Hoje, infelizmente, há muita coisa aqui que não concordo nada. Mas o senhor acha que é importante que as pessoas mais velhas contam o passado aos mais jovens? Ou... Eu acho que é importante, sim senhora. Eu acho que é muito importante. E é uma coisa que eu faço, que eu contei tudo aos meus filhos, o que foi a minha vida, o princípio da minha vida, né? Tudo. E a vida do meu pai, que é o avô deles. Naquele tempo era assim, eles sabem tudo. Nos astros do tempo, hoje há uma mitologia, mas eu sei mais do que a mitologia. O meu pai, antes do sol se esconder no horizonte, ele ia ver o sol quando estava a querer, ele ia ver o que estava retratado no céu, era o que ia fazer no outro dia. Se era orvalhadas, se era neve, se era chuva, se era vento, ele sabia tudo. E muitas vezes ali vejo a postura do sol, eu disse, olha, amanhã vai fazer. E eles na mitologia diziam o contrário, que não é, eu disse, não, mas eles estão enganados. Porque Deus deixou tudo nos astros para a gente se orientar na Terra. Agora há pessoas que têm inteligência para ver isso, que naquele tempo eles tinham que estudar isso, porque não tinham outra coisa. Tinham que estudar nos astros para ir para o mar, essas coisas todas. E é uma coisa que eu ensinei aos meus filhos, mas eles nunca aprenderam. Nunca aprenderam porquê? Porque não tiveram necessidade de aprender. Já a tecnologia já é diferente, já tudo, ele vê na mitologia, ele vê isto, até no próprio telemóvel ele vai lá, sabe o que é que vai fazer no outro dia, essas coisas todas. Naquele tempo a gente tinha que aprender, não tinha outra hipótese, né? Yeah. Mas depois de tantos anos de vida, o senhor está feliz de ter vivido esta vida? Muito. Estou muito feliz porque felizmente tenho tido quase sempre saúde, tive um problemazito, que fui eu para da vesícula, essas coisas todas, isso, mas tudo bem. E a maior felicidade que eu tenho é ver a minha família bem, os meus filhos. Foi uma coisa que eu sempre pedi a Deus, foi isso. Eu nunca pedi riqueza. Eu podia ter hoje muitas terras, porque quando eu estava no Canadá, quando vim aqui a primeira vez em 1969, eu já tinha dinheiro para comprar uns terrenos enormes. Só nunca tive vocação para comprar. O que eu pedi a Deus foi para o nosso de cada dia, paz e alegria e saúde. Primeira coisa que é importante. Foi o que Deus me deu, foi isso. E que os meus filhos arranjassem um empregozinho para viverem bem. E felizmente arranjaram. Um dos melhores empregos que há em Santa Maria, que é na nave. Ganharam muito bem. E um serviço bom, vão para lá de shorts, parte condicionado e tudo. Tenho um que é o Tony, esse é a Tica. O Tica é que fala lá com os aviadores. Os aviadores não se podem mudar de direção sem eles dizerem, tu podes. Eles pedem a eles, eu posso baixar, posso levantar, posso ir para aqui, eu posso ir para ali. Eles aqui de baixo. O outro, que é o Arnaldo, teve na Universidade de Leiria 7 anos. Teve o curso de engenheiro, de técnico de informática. Né? Esse trabalha na TTA. TTA é dos mecânicos desta aparelhagem toda do aeroporto. Ele e outros rapazes do continente, muitos do continente que estão aqui, é o serviço deles. Mas para ir para aquilo que o Arnaldo está, tem que ter universidade. Senão não vai. Já o outro, onde está o meu filho Tony, tem o 12º ano, dava para ir para ali. A maior felicidade é isso. Eu nunca quis riqueza, porque eu sei que vou caminhar sozinho.
Eu nunca vi rico nenhum levar o que tem no mundo consigo. Tenho metade do mundo, tenho o mundo inteiro, caminho sempre sozinhos. E às vezes há famílias que se zangam para toda a vida por causa das terras, de uma nica de terra, ou uma nica de posta, ou isto, aquilo, aquilo outro. Ficam zangosos para toda a vida, para quê? Eu digo muitas vezes, para quê? Nada disto é nosso. A gente temos aqui de passagem. Ninguém para no mundo. Vamos andando tão lentamente que a gente pensa que para, mas não. Ninguém para. Vamos, sempre dando hipóteses para a sepultura. A gente nasce, vai andando, subindo, a gente sobe até um certo ponto e depois desce. Isto é como uma ladeira e um monte. Sobe-se, e eu agora estou descendo, né? Subi os degraus e agora estou descendo os degraus. Isto é a vida da gente, é esta. E a condena é aquele que se pega às coisas do mundo, que isto, nada disto é nosso. Pegam-se às coisas, depois zangam-se e tiram-se, e depois com aquela ganância de viver, de ser rico, disto, aquilo, aquilo outro. Eu nunca tive isso na vida, nunca. E a maior felicidade é esta, é a gente viver com saúde, paz, alegria dentro da família, não haver cá zangas por isto ou por aquilo. Porque se eu tivesse comprado muito, e depois os meus filhos podiam dizer assim, epá, meu pai se morresse eu herdava agora este bocado, herdava isto, herdava aquilo, né? E assim como eu não tenho nada, eles não dizem isso. Eles querem que eu viva muito porque eu não deixo nada. Só lhe deixo aquela casa dos anjos. E os estudos que lhe dei, que é a melhor coisa na vida, é dar estudos a um filho. Não é deixar terras, nem postos, nem nada. É dar estudos a um filho para a gente ver um filho bem na vida. Isso foi a minha maneira de ver a vida, foi essa. Há outros que veem de outra maneira, eu também concordo com tudo, né? Mas o meu caminho certo da vida é esse. A gente quando estuda, quando se forma, mesmo que não arranje emprego ali nos primeiros tempos, mas tem o curso e um dia que apareça, por exemplo, para o Japão. Aqui há, sei lá, 50 anos ou mais, e havia um homenzinho ali em São Pedro que sabia tudo, todo o mundo. Ele só tinha exame da 4ª classe. Mas o senhor perguntava-lhe, em todos os países do mundo, como era a vida daquela gente, ele sabia tudo. Tudo. E ele dizia-me que no Japão, os médicos, os engenheiros andavam a lavrar a terra com tratores. E eu perguntei-lhe assim, mas então como é que eles estudam a lavrar a terra? Porque não há emprego para todos. Por isso é que o Japão hoje é um país bem desenvolvido, porque era assim, toda a gente estudava. E no Canadá vi chineses em restaurantes, japoneses nas construções, mas não são trabalhadores. Eu nunca vi um japonês trabalhar lá. Engenheiros, doutores, tudo, gente instruída, tudo. Porquê? Foi um país que estudaram, subiram, né? A gente, quem é que vem lá trabalhar no Canadá? Os gregos, também vê-se alguns alemães, mas é para carpinteiro. É portugueses e italianos. É que somos escravos lá para trabalhar nas construções, em fábricas, essa coisa toda. Agora já chineses e japoneses, os japoneses é tudo engenheiros, porque eles podem estar lá numa obra, mas é de engenheiros, lá ver a obra, arquitetos, essa coisa toda. E os chineses é nos restaurantes. É assim. Para o senhor, o que quer dizer ser de Santa Maria? Você tem orgulho de ser mariense? Só, muito até, muito orgulho. Tenho muito orgulho, porque se eu não tivesse esse orgulho, eu não tinha vindo do Canadá para aqui. E o que eu condeno, você sabe o que é? É tanto imigrante que partiu de Santa Maria e que dizem que isto não presta, que Portugal que não presta. E eu também não concordo com isso. Nada. A nossa terra é sempre a nossa terra. A gente sabe bem que vivia aqui isolados, a gente vivia aqui com problemas de vida e fomos para um país de ter uma vida mais melhor, né? Uma vida que se tinha tudo, essa coisa toda. Aí eu concordo. Agora desprezar a nossa terra. E eu quando parti para o Canadá, andei por lá 14 anos, mas pensando sempre aqui nisto. Sempre. O que é importante para mim é o mar, eu gosto muito de pescar, né? Segundo é a terra, cultivar a terra, e a caça, que eu também gosto muito de caçar. E há uma coisa mais importante que é a paz que a gente temos aqui. Aqui a gente, os vizinhos estão zangosos, agora é que houve aí uma coisa qualquer, um rapazote que deu um tiro nos polícias, um gajo maluco, não sei qual é, já se matou aí. Mas isto aqui não se ouve nada disto, nada. A gente pode ficar com as portas abertas, eu saio da minha casa, as portas ficam abertas, não ficam fechadas à chave nem nada. De onde que já em Ponta Delgada não se pode fazer isso, no continente não se pode, no Canadá não se pode, mas a gente aqui ainda pode fazer isso. E é este sossego, isto foi o que me fez voltar para trás. Mas eu quando vim, pois, eu não tinha a certeza de ia ficar. Não tinha, porque trazia os 2 filhos pequeninos. Mas a vida foi andando, depois eu gostava muito de pescar e caçar, e foi, felizmente.
passei tudo e hoje sinto-me satisfeito de estar aqui, em Santa Maria, na minha terra. Há muito imigrante que vai aqui, que me diz que vem aqui, que diz assim: "Oh Braga, tu como é que te amanhas aqui? Isto aqui não há que comer." Uma pessoa para dizer que ele é burro ou estúpido, fica mal, né? E a gente cala-se e acolhe, né? Vem de lá e dizem que hoje não há que comer em Santa Maria, pelo amor de Deus. As lojas estão cheias de coisas para comer, comer feio. Vai ser ali o Solmar e tem alguns restaurantes, essa coisa toda, né? Como é que te amanhas aqui se não há que comer? Eu não respondo porque trago o juízo com gente que não está certa. Desta mão. Eu estive aqui e nunca me faltou comer. Melhor do que no Canadá. Porque no Canadá o meu serviço era trabalhar no asfalto e eu levava dois popos secos, 2 sandes. E às vezes só comia um em 14, 15 horas de trabalho, mas era trabalhar. O calor era tanto, porque o tempo estava às vezes a 80, 90 de calor, o asfalto vinha a 450 de calor. E a gente andava ali os pés em cima daquilo, que o asfalto se caísse aqui, levava cabelo, pele e tudo, né? E a gente só queria beber e não havia fome, né? E eu só comia mais ou menos era quando chegava a casa à noite. E quando eu vim para aqui, eu tinha as 3 refeições. Do bom, que era o peixinho fresquinho acabado de apanhar, que eu apanhava, né? O pão que a minha mulher cozinha em casa, aquele pão caseiro, né? Os biscoitos que ela fazia, aquelas coisas todas. As malaçadas, às vezes fazia malaçadas e isso tudo, né? Eu passei sempre muito, eu não posso dizer isto aos imigrantes, muitos imigrantes eu não posso dizer isto. Mas digo que isto é verdade, né? Eu aqui passei muito melhor do que passei no Canadá. Sim, sim, devido ao serviço que eu tinha, né? Há outros que não vinham vir assim, olha, né? Lá eu comia peixe, mas era peixe que já estava frisado, alguns já estavam meio podres. Mas a gente tinha comido aquilo que não havia outro. E era assim, né? E aqui não, aqui ele ainda vem mexendo do mar, ainda hoje. Eu fui e apanhei 3 enxovas deste tamanho, assim. A gente come o peixe ainda quase que está mexendo. A gente já está pondo na panela. Aquilo é que é o peixe saboroso. O peixe que já foi frisado, já foi a arca, essa coisa toda. Não tem sabor. Não. Tem para muitas pessoas, que há pessoas que não conhecem o que é peixe. Talvez nunca comessem peixe fresco e comeram sempre peixe assim. E eu não, eu fui criado com peixe, mas foi fartura de peixe. Meu pai andava no mar, tinha um barco, e o peixe era chernos, era gorazes, era cargas e cargas de peixe. E a gente às vezes não queria comer porque a fartura era tanta, que a fartura também farta, né? E às vezes com a minha mãe, a gente estava lá a renir, e minha mãe dizia: "Olha, tem peixe, tem pão no almório." "Ah, não quer pão, não quer peixe." E contos em Santa Maria que estavam a passar fome, que nem pão tinham, e a gente felizmente tivemos sempre. Por isso foi a minha vida por cá, e sinto-me satisfeito em estar aqui. Num clima lindo, que aquilo lá é terrível, calor no verão, de inverno. Eu trabalhei também nas construções, que no inverno o meu serviço parava, porque a gente não podia trabalhar no terreno, porque quer dizer, ficava duro, né? Ia-se para as construções. Frio, meu Deus, que doía mais, era aqui a cara e a ponta dos dedos, das mãos e dos pés, é onde temos menos sangue, né? Dores, meu Deus, aquelas buildings enormes, com 14, 15 andares, que a gente trabalhava ali. Mas eu sempre pensamento nisto, que eu estava lá e estava vendo isto. Tinha sempre isto retratado à minha frente. Eu digo: para estar aqui toda a vida, nisto, o que é que eu vim fazer o mundo? Para estar toda a vida nisto? Não, eu tenho que mudar isto. Tenho que ir para um lugar que gosto, tenho que ir para uma vida que gosto. E foi o melhor que eu fiz. Obrigado, senhor. Não tem nada que agradecer. Isto é que é a história da minha vida.